3 anos em Guarapuava. Vim da minha última cidade, que eu fiquei há 6 anos, que foi Foz do Iguaçu. Mas eu nasci em Toledo e vivi minha infância em Francisco Beltrão. A primeira vez que eu vim para Guarapuava foi por causa do meu esposo, que ele é natural daqui, a família inteira dele é daqui. Eu gostei, fiz amizades, gostei da cidade. E aí a gente foi para trabalhar em Foz, tivemos um negócio, comecei minha carreira em Foz do Iguaçu, minha carreira profissional. E aí ele passou num curso de odontologia pelo Enem aqui em Guarapuava e a gente voltou a morar para cá para ele estudar. Atualmente eu sou micropigmentadora e designer de sobrancelhas. Meu carro forte é a micropigmentação. Eu sou master em micro. Eu trabalho com todas as áreas de micropigmentação. Micropigmentação de sobrancelha, delineado de olhos, micro nos lábios, micro capilar, micro de auréola e assim por diante. Eu me formei em marketing, escolhi a faculdade de marketing. Eu escolhi marketing porque quando eu entrei na área, quando eu comecei a trabalhar com vendas. Eu era vendedora e aí me chamavam para fazer palestras nas empresas, nas escolas, para mim poder vender os produtos depois. E aí, nessas palestras, eu comecei a estudar muito para mim poder falar bonito, né? Sim. E aí eu descobri que a faculdade de marketing, ela trabalhava muito nessa parte de vendas, é a faculdade do vendedor, né? E aí eu optei em fazer marketing por conta disso, para mim saber vender, saber falar, saber me expressar. E aí, gostei do curso, um curso muito bom, mas acabei optando para a área da beleza. Eu comecei a fazer a sobrancelha, eu comecei a descobrir a sobrancelha quando eu era criança, adolescente, né, jovenzinha. Eu gostava muito de desenhar sobrancelha. Eu sempre gostei de educação artística. Eu desenhava sobrancelha nos cadernos, enquanto o professor explicava a aula, eu estava lá. E nem prestava atenção na aula. Às vezes eu estava viajando e eu lá desenhando. Sempre gostei. Aí quando eu descobri uma pinça, me permitiram, né, eu testar nas minhas primas, na minha mãe, na minha irmã, nas minhas vizinhas. E assim foi. Casei. Aí as minhas cunhadas, as tias do meu esposo, minha casa sempre foi cheia de gente para fazer sobrancelha, sempre. Eu via isso como um hobby, uma brincadeira, não tinha ideia de como isso era muito bom como profissão. Aí quando a gente foi para Foz do Iguaçu, eu e meu esposo, fomos para administrar um hotel pousada lá. Ele como administrador e eu como secretária. E aí a gente passou uma barra bem grande lá na administração, fomos jogados lá de paraquedas lá. E aí eu decidi que eu não queria mais trabalhar para os outros. Eu queria ser independente. Sou uma pessoa muito cristã e comecei a orar para Deus para Ele me dar sabedoria. Pensar assim, o que eu vou fazer, Senhor? Não sei, mas eu não quero mais trabalhar para ninguém. Quero trabalhar para mim mesma, quero ter meu próprio negócio, quero ser independente, quero controlar os meus horários, quero ter mais tempo para os meus filhos, que eu tive 2 filhos nesse meio termo. E eu precisava dessa independência financeira, profissional. E aí eu vi um anúncio no Facebook de um curso de design de sobrancelhas. E fui fazer a especialização. Como eu tinha muita prática, eu não tinha noção da teoria da sobrancelha, né? Tem muita teoria, a gente pensa que sobrancelha é simples. A gente até, eu mesma menosprezava muito a profissão. Porque eu imaginava que era, só tirar uns pelos. E não é bem assim, né? Aí eu fui fazer o curso, peguei uma teoria que eu nunca tinha visto, gostei. Eu percebi que eu tinha mais prática que a minha prof, que estava me ensinando. Ela tinha a teoria, mas eu tinha a prática. Aí eu juntei o que ela me ensinou. Quando eu terminei o curso, já montei meu próprio negócio na garagem de casa. Fiz ali bem simples mesmo, com a cadeira da cozinha, um espelho do guarda-roupa. E foi. E de repente começaram a me procurar, gente da cidade inteira, gente para fazer curso de sobrancelha comigo. E eu, meu Deus, mas eu comecei hoje. E aí fui crescendo, expandi meu negócio para o centro de Foz do Iguaçu, montei minha primeira clínica de estética no centro de Foz, chamava-se Belas. E aí em 2021 eu expandi meu negócio para Guarapuava e vim embora para cá. Hoje eu atuo na clinicabeleza.com, tenho meu espaço próprio dentro da clinicabeleza.com. Eu escolhi a sobrancelha porque, como a gente havia conversado anteriormente, eu passei por umas fases na vida de altos e baixos, né? E na infância a gente passou por muita dificuldade em vários aspectos. E eu descobri que quando eu conseguia deixar uma mulher bonita, a autoestima dela melhorava, ela ficava mais feliz, e ela ficando feliz, eu ficava feliz também. Então eu acho que essa felicidade que eu consegui proporcionar para a pessoa
que me deixava mais feliz do que ela, foi o que mais me motivou a crescer nessa área. E então eu gostei disso, eu começava a procurar gente e eu via pessoas em potencial que precisavam de mim. Eu comecei a me sentir útil, abençoando outras pessoas, porque a sobrancelha é a moldura da face. 50% do rosto hoje é uma sobrancelha bem feita. Então eu via a diferença no dia a dia da mulher, no quanto elas se sentiam importantes, o quanto elas saíam diferentes. Elas chegavam de um jeitinho triste, cabisbaixa, e ali a gente ia modelando, desenhando, conversando, uma certa design psicóloga, né? Mas aí a gente, quando terminava o procedimento, que eu mostrava para ela o resultado, o sorriso era espontâneo, a alegria, a autoestima. E a mulher ela tem esse poder de se embelezar e chamar atenção. As obras de arte, se elas não tiverem manutenção, elas vão estragando, elas vão definhando, elas vão envelhecendo. Qualquer lugar, na verdade, se você não tiver uma manutenção, ele vai enfeiando, não sei se existe essa palavra, mas ele vai enfeiando. Então, para manter a beleza da mulher, a sobrancelha, assim, ela é muito importante. E exige muito cuidado, muita atenção, muito detalhe. Como eu falei, eu precisei estudar bastante para mim poder chegar onde eu estou hoje e analisar e avaliar, porque o design ele não está só na medida. Como eu falei, a prática que eu adquiri foi no visagismo, é você olhar para aquele rosto, olhar para aquele olho, para aquele formato de rosto, você saber proporcionar um desenho que vai fazer ela ficar mais bonita, né? Foi uma responsabilidade grande, é uma responsabilidade muito grande, a gente tem que ter muito cuidado, saber conversar com a cliente, conhecer o gosto dela, saber interpretar o que ela vai querer, mostrar para ela, prevalecendo sempre o gosto dela, mostrar teu conhecimento, mas fazendo com que ela se sinta importante e que ela escolheu aquilo para ela, que tem ficado do gosto dela. Eu gosto de tantas coisas. A Cássia, ela é, hoje, se eu fosse comparar ela com o objeto, ela é uma montanha-russa. Eu gosto de cantar. Jura? Sou apaixonada por cantar. Já até cheguei, numa altura da minha vida, até na adolescência, na juventude, em pensar em fazer uma faculdade de música. Passei no vestibular de música. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz vestibular para música. Passei, consegui ter uma bolsa de estudo numa faculdade em São Paulo, mas acabei optando em casar e não fui fazer faculdade. Mas eu gosto de cantar, gosto de música. Música, para mim, ela é uma terapia, ela trabalha muito as minhas memórias, meu emocional. E então hoje, quando eu tô trabalhando, eu tô cantando, quando eu tô dando curso de sobrancelha, eu tô cantando, se eu tô quietinha, eu tô ouvindo uma música. Antes de dormir, eu cantarolo, eu acordo cantando. Hoje, a Cássia é uma pessoa alegre, preservada e que muitas vezes sai de cena de algumas situações para se poupar de algumas coisas. Como mãe, eu acho que eu preciso melhorar um pouco ainda. Sou uma boa mãe porque eu sei que eu tenho quebrado muitos ciclos que a minha avó, a minha bisavó, a minha mãe não conseguiram quebrar. Eu sei que eu consegui superar elas, né? Sou melhor do que elas, em vários aspectos. Não que elas deixaram de desejar, mas elas deram o melhor delas dentro das condições. Se aperfeiçoou, né? Mas aperfeiçoei muita coisa. Consigo tirar uma atenção para eles ali, não tanto como eu gostaria. Eu queria ter mais tempo com eles, ficar mais. Mas a vida de empreendedora, ela tem certos sacrifícios. E o sacrifício para um futuro melhor para eles é um pouquinho menos de tempo com eles. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu tiro, eu converso, eu explico para eles: olha, mamãe não vai estar aqui essa tal hora porque eu vou estar fazendo isso, o que você acha interessante, a gente combina, troca momentos que eles gostam, o que você quer fazer, você pode escolher. E assim eles escolhem um filme, um passeio no parque, uma vinda no shopping. Quem me conhece, ou conhece a minha história desde a infância, vê o quanto eu progredi. Apesar de todas as dificuldades, eu consegui vencer e eu sempre fui uma pessoa feliz. Em todas as fases, até as que eu queria não enxergar as dificuldades. Tem muitas fases da vida que eu não queria ver. Eu falava, não vou olhar para isso. E eu só superei essas fases porque eu não notei lente de aumento nas dificuldades. Eu via de longe, com o olho bem pequenininho. Para mim não pensar muito naquilo. E assim eu consegui ser feliz. Mas eu passei por muita coisa que talvez eu não seria quem eu fosse hoje. E eu não sei nem como explicar essa linha do tempo para você. Muita pobreza, muita dificuldade, muita violência doméstica. E aí
foi assim difícil, porque como a mãe era diarista, ela tinha que trabalhar para sustentar a gente sozinha. Ela também era muito ausente. Por isso que eu entendo ela de certa forma. E aí eu cresci junto praticamente com meu irmão. Porque meu irmão era meio perturbado. E aí não foi tão legal a infância. E aí a gente passou bastante dificuldade financeira, porque o que ela ganhava, mal era o suficiente para pagar o básico, né? Luz, água, as necessidades básicas. E eu cresci usando a roupa do meu irmão, na verdade, porque a minha irmã é mais nova. Eu cresci igual um piazinho. Até o cabelo era igual ao do piazinho, a roupa era só o que não servia mais, ele vinha pra mim. Raramente eu tinha uma peça nova. A mãe comprava, pra não mentir pra ti, uma vez no ano, quando a gente ia passar o Natal na casa da avó, aí a mãe falava, não, primeiro dia pelo menos tem que ser. Aí a mãe comprava uma pecinha diferente pro primeiro dia, pra chegar bonitinho, né? Depois, hoje eu falo pros meus filhos, vamos viajar, tem que ter uma roupinha nova. Sempre que eu viajo mais com eles, né? Mas vamos comprar uma peça nova, tem um momento importante, vamos comprar uma roupinha nova. A gente prioriza ter esse cuidado de estar sempre bem vestido, bem arrumadinho. E a minha filha não usa as roupas do meu filho, isso eu não faço. Mas eu sempre procuro dar sempre o melhor pra eles, nas condições que eu tenho, então um pouquinho melhor que a minha mãe. Mudou, porque assim, desde cedo eu aprendi que eu tinha que correr atrás. Que eu não ia ganhar nada de ninguém, não ia depender de ninguém. E eu não queria isso também. Eu sempre falei que eu não ia ser um fardo pra minha mãe. Então, quando eu tinha uns 12, 13 anos, que minha mãe me permitiu sair vender de casa em casa, eu já comecei. E daí descobri que tinha... Nós frequentávamos um clube de desbravadores, se você conhece. Sim, escoteiro, né? Isso. E aí tinha acampamentos que a gente tinha que ir, só que eram todos pagos. E eu falava, mãe, eu quero ir. Daí minha mãe falava assim, olha, tu vai, mas tu se vira e pagar a tua parte. E eu chegava pra diretora do clube e falava, olha, eu preciso ir, como é que eu vou fazer? Ela falou, tem essas caixinhas de mel aqui, se tu vender, o que tu vender é tua. Aí eu falei, por quanto que eu tenho que te dar aí? Ela, R$10 cada caixa. Eu falei, então tá bom. Eu falei, eu vou vender por 12. R$2 que sobrar é meu. E eu saía de casa em casa oferecendo mel. Eu levei o meu clube inteiro pro Campuri, que era um evento que assim, em Curitiba era uns R$200 por criança, e elas não sabiam vender. E aí eu falei, não, vocês não, vamos comigo. Eu saía todo dia com uma criança diferente e conseguimos vender e pagar a inscrição de todo mundo. E depois eu vendi lingerie de casa em casa, e vendia isso. O que aparecia eu vendia. Aí até livros eu fui vendendo de casa em casa. Eu conheci meu marido, ele também era vendedor na época, e depois a gente casou e continuamos muitos anos com vendas. E foi uma experiência muito legal, porque a gente amadurece muito com a venda. Você conversa muito com muitas pessoas. A gente orava toda a casa quando chegava, então a gente tinha uma comunhão espiritual com as pessoas e com Deus e com o trabalho. Isso fez a gente amadurecer bastante, dar valor para cada conquista que a gente teve. Eu canto na igreja. Hoje, o meu foco principal é música evangélica. Gospel. Gospel, Eu trabalho, canto atualmente na igreja, canto num grupo de louvor. E canto solo também, gosto de músicas cristãs. De vários momentos que me marcaram, vários momentos que me satisfizeram, né? Assim, mas eu posso falar que teve um momento que foi um divisor de águas na minha vida. Que fez eu valorizar tudo que eu conquistei. Porque muitas e muitas vezes a gente não se sente suficiente nem para nós mesmos, que dirá para os outros, né? E por muitas montanhas, né, que a gente passou, altos e baixos, a gente vai se diminuindo. E aí eu fui convidada para um evento, chama-se Encontro de Casais com Cristo. Não sei se já ouviu falar. ECC, o nome desse evento. E aí eu não estava botando muita expectativa nesse evento, para falar bem a verdade. Eu tava, meu Deus, vai ser um evento normal, de igreja, um chá de banco, né? E aí dentro desse evento eles têm vários momentos que trabalham todas as áreas da vida. E eu não posso entrar em detalhes porque ele é bem secreto, né? Mas teve um encontro com Cristo que eu tive, muito pessoal, muito individual, que eu senti que ele falou comigo. E quando a criança ela cresce num conflito familiar, onde ela não tem a presença do pai e a mãe é bem ausente, não porque eles queriam, mas por situações. Sim. Eu tinha muita dificuldade de ser amada, de me sentir amada, de me amar. E eu também tinha muita dificuldade de sair de cena, de deixar ser cuidada.
E a minha confiança era 0 nos outros e 0 em Deus. Até em Deus, mesmo não parecendo, tá? Aparentemente eu confiava, mas eu não confiava e ele sabia disso. Aí teve um momento que eles falam assim pra ti: tu vai entrar nessa sala e tu vai falar com Deus. Eu, tá bom, vou falar com Deus. Quando você entra nessa sala, é uma sala de muita oração, você sente Deus lá de verdade. Aí eu já senti que estava diferente o negócio. Aí eu me ajoelhei na frente de uma Bíblia que tinha lá. Quando eu fechei o olho, eu senti que ele estava literalmente ali na minha frente. Acho que foi o momento mais marcante da minha vida, porque foi a presença dele que me marcou. E ele falou comigo. E eu falei, meu Deus, agora eu estou nessa frente. Eu sempre quis ter esse encontro. Mas o que eu vou falar? Eu não sabia o que eu falava. Eu travei. Eu não sabia nem por onde começar. E tanta coisa que eu queria falar, eu não sabia como falar e nem o que falar. A única coisa que eu escutei que ele falou pra mim, ele só falou assim: sai de cena. Eu amo você, eu sempre cuidei de você, desde o ventre da tua mãe eu escolhi você. Você é especial pra mim, você é importante pra mim. Eu tô cuidando de você, deixa que eu cuide de você. Sai do palco e a partir de hoje é eu. E aquilo me deixou tão leve assim, que eu falei, a partir de hoje eu vou parar de querer pôr a carroça na frente dos bois, de querer tomar as decisões por ele, de querer achar que eu tô sozinha. Ele deixou bem claro pra mim que eu nunca estive sozinha, em nenhum momento. E que ele é meu paizinho querido, que ele me amou desde da barriga da minha mãe. E nesse momento específico, eu recebi uma mensagem do meu pai e da minha mãe. E foi a primeira vez que meu pai disse que me amava. Foi muito impactante pra mim, porque ele nunca tinha falado que me amava. E eu entendi que eu não era amada só por Deus, mas eu era amada, assim, pelos meus pais. Do jeito deles, difícil, não era muito demonstrativo, mas eles me amavam. E isso foi um divisor de água na minha vida, uma virada de chave muito grande, porque eu consegui entender que eu poderia, sim, deixar ser cuidada, deixar ser amada, sair de cena, que tinha alguém cuidando de mim, me defendendo, me protegendo, me amando. Isso para mim foi importante, porque eu aprendi a valorizar cada etapa da minha vida. O nascimento dos meus filhos foi impactante, foi precioso. Eu sempre quis ter um casalzinho, então eu planejei eles, eu sonhei com eles antes de engravidar. Eu acordei um dia, eu nem estava grávida. No começo do nosso casamento eu acordei e eu olhei pro meu esposo e falei, eu estou com saudade do nosso filho. Aí ele falou assim, como assim saudade do nosso filho? Não temos filho? Aí eu falei, não sei, eu tô com um aperto no coração, um aperto assim forte, de saudade do nosso filho. E ele, então tá, vamos providenciar então o filho, né? E passou os anos, eu tive, né, o Caian, que eu escolhi o nome dele quando eu tinha 16 anos de idade. Como a gente namorava, a gente colocava num caderno nossos nomes, e aí é K de Cássia e Ian de Anselmo. É a junção do meu nome com o do meu marido. E aí foi muito legal. E desde que a gente casou, a gente começou do zero como vendedores, de porta em porta. Foi uma construção bem legal. Quando a gente decidiu virar empreendedores, há 10 anos atrás, a gente começou a investir na área da beleza, entramos de cabeça. Então foi muito legal. E o mais marcante para mim na área da beleza é que a beleza me proporcionou uma qualidade de vida que eu jamais imaginei. Lógico que Cristo me ajudou a superar meus traumas e desbloquear muitos medos, romper muitos ciclos. Só que os frutos da sobrancelha me realizou muitos sonhos. Consegui comprar uma chácara, eu consegui comprar a casa que a gente sempre sonhou, eu consegui comprar um carro, eu consigo manter meus filhos numa escola boa, meu esposo está concluindo uma faculdade que é uma faculdade muito boa, que era o sonho dele fazer. E assim, tudo que nós somos hoje, graças à sobrancelha e à área da micropigmentação que proporciona. Eu vejo uma mulher linda, porque eu me acho linda, não sei se é errado, não sei se você acha linda, é linda, mas eu vejo uma mulher linda, uma mulher forte, decidida, que superou muitas fases, que teve que aprender a se preservar. Ainda estou aprendendo, que eu sou aquelas pessoas que eu gosto de dar satisfação, de explicar, de falar, e nem sempre a gente precisa fazer isso, né? E eu não me preservei muitas vezes, confiei muito fácil, mas hoje, a Cássia hoje é uma pessoa de muito sucesso, uma grande profissional,
uma grande esposa, uma grande mãe. Eu sei que eu sou uma pessoa rara. Não é querer me agarrar. Não, é se valorizar. Mas eu sei que eu sou uma pessoa rara, tanto como esposa, como mãe, como filha, como mulher, como profissional. Eu tenho minhas qualidades, sou diferente, tenho o meu dom, que é diferente na área da sobrancelha. Existem sim, muitas profissionais maravilhosas, mas eu sei que eu estou entre elas. Eu estou entre as melhores, eu tenho certeza disso. E eu fico feliz.